irmãos! Sejam muito bem-vindos ao treinamento para líderes de música da primária. Esperamos que vocês recebam a testificação do Espírito Santo das coisas que vocês vão aprender aqui hoje. Pedimos que você pause o vídeo agora e faça uma oração, assim como se o treinamento fosse presencial, para que consiga convidar o Espírito a estar presente nesse momento. Que você possa tomar nota de tudo que estiver aprendendo aqui. E qualquer dúvida, pode nos chamar. Então, a qualquer momento, pause o vídeo, assista novamente. Um bom treinamento! Quem é o líder de música da primária? Você ensina o Evangelho de Jesus Cristo às crianças por meio da música. Este é o líder de música da primária. Quem é o líder de música da primária? Você tem o privilégio de auxiliar na obra do Pai Celestial, de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés 1:39. Quem é o líder de música da primária? O ensino eficaz inspira as pessoas a fortalecer o seu relacionamento com Deus e a viver o Evangelho, progredindo em direção à vida eterna. Então agora que nós já vimos quem é o líder de música da primária e você já entende o seu propósito, o propósito que o Pai Celestial tem para você dentro da primária, junto com as crianças, nós vamos falar sobre quem são as crianças que nós trabalhamos na primária. Quem são as crianças que nós trabalhamos na primária? Nós temos que ter em mente que na primária nós temos crianças, filhas de membros ou não. Nós temos crianças que nos visitam e porventura não fazem ideia de como funciona a primária na igreja. Nós temos crianças especiais que necessitam de uma atenção maior ou até mesmo de um material específico para ela, algo voltado, diferente do que a gente vai trabalhar com o grupo todo. Nós temos crianças alfabetizadas ou não. Então, quando a gente trabalha um hino, a gente levar o hino somente escrito, em cartazes, as crianças não vão conseguir acompanhar. Então a gente tem que ter em mente que nós temos que trabalhar de uma forma que elas possam acompanhar sem que seja somente com o suporte de um cartaz escrito. Nós temos crianças mais participativas, outras mais tímidas. Nós temos crianças que estão só esperando serem chamadas para participar de alguma atividade, elas estão ansiosas para serem chamadas, mas elas não vão tomar iniciativa. Elas dependem de nós, como líderes, ter esse olhar de que elas querem participar. Então, temos muitas diferenças. Crianças de situações diferentes, de vivências diferentes, Então, quando a gente for preparar qualquer material para o tempo de cantar, nós temos que sempre lembrar quem são as crianças com quem eu vou me encontrar no domingo, se elas vão poder me acompanhar de acordo com o material que eu estou preparando, não é mesmo? Todas são filhas de Deus. Então, vamos sempre procurar atingir o propósito que o Pai Celestial tem para elas, Tem, de acordo com o nosso trabalho, como que a gente vai tocar o coraçãozinho delas, elas vão poder memorizar o hino, poder entender a letra, o princípio que é ensinado ali. E eu testifico que o trabalho de vocês vai refletir no futuro delas, que elas vão daqui a muitos anos lembrar do que elas sentiram na primária. Podem até não lembrar de algum detalhe, alguma letra, nem de quem estava ao lado, quem era a presidência da primária naquele momento, mas talvez lembre quem era a líder de música. E eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Os propósitos da primária vão ajudar as crianças a sentir o amor do Pai Celestial por elas, aprender e compreender o Evangelho de Jesus Cristo, sentir e reconhecer a influência do Espírito Santo e preparar-se para fazer e guardar convênios sagrados. Pilares: doutrina, princípio. Ensine o Evangelho por meio da música, reforçando os princípios do Evangelho que as crianças estão aprendendo nas aulas e no lar. Letra e melodia. Trabalhe tanto a letra quanto a melodia de forma divertida e leve. As experiências vividas e os testemunhos adquiridos na primária serão lembrados por toda a vida. Dinâmica. Crianças aprendem brincando, se mexendo, interagindo. Busque a cada domingo levar uma dinâmica em que as crianças se sintam participantes e não apenas ouvintes. Então, irmãos, como visto no slide anterior, nós temos que ensinar também as crianças sobre as doutrinas e os princípios que contêm os hinos.
e fazer com que eles entendam isso. Isso é uma oportunidade de nós explicarmos o Evangelho, ensinar o Evangelho. Então, no hino que nós estamos tendo, um dos hinos que nós estamos estudando este mês é o hino Sou Filho de Deus. Então, neste hino, quando a gente fala em doutrina, qual é a doutrina que tem no hino Sou Filho de Deus? Então, sou filho de Deus, por ele estou aqui, mandou-me a terra e deu-me um lar, e pais tão bons para mim. Então, este hino, ele está falando sobre uma doutrina muito importante. É uma doutrina do plano de salvação, de nós virmos à terra, de nós termos uma família. E mais adiante no hino fala outras coisas também que faz parte do plano de salvação. Então, a doutrina deste hino é o plano de salvação. A doutrina é algo que a gente aprende, é algo que a gente precisa entender do Evangelho. E o que é um princípio que tem neste hino, né? Então vamos continuar cantando e vendo a letra dele para a gente entender. Sou um filho de Deus, não me desamparei. Hoje mesmo começai a ensinar-me as leis. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Então, qual é o princípio? O princípio é algo que a gente precisa aplicar na nossa vida. O que a gente aplica aqui desse hino? Então, na estrofe que a gente repete toda vez que a gente canta é ensinai-me e ajudai-me as leis de Deus guardar. Então, nós aprendemos a guardar os mandamentos, nós aprendemos a sermos obedientes. Então, este é o princípio do hino Sou um Filho de Deus. Então, fazer com que as crianças consigam entender esse princípio. E todos os hinos têm algumas palavras um pouquinho difíceis, que a gente precisa também fazer com que eles entendam. Mesmo este hino sendo um hino bem conhecido de todos nós, a gente tem algumas palavrinhas que para nós pode ser que a gente passe despercebido, mas para eles possam ser palavras novas, ou de uma forma que está conjugada diferente, que eles não saibam o que significam. Então a importância de nós esclarecer essas palavrinhas para eles. Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, na primeira estrofe, né? Fala, na segunda estrofe, fala, as leis de Deus guardar. O que seriam as leis? Sabe que as crianças sabem o que é leis? Então, a gente pode perguntar para eles, o que é leis? Então, cada um deles vai dizer alguma coisa. A gente fala, as leis de Deus são os mandamentos. O que são os mandamentos? Né? Será que é só aqueles 10 mandamentos lá da tábua de Moisés? Né? O que são as leis? As leis é vir domingo à igreja, as leis é guardar a palavra de sabedoria. Essa semana a gente aprendeu no Vem e Segue-me que é servir ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, exemplificar para eles essas palavras, né? Então, a gente pode pegar essas palavras que eles não entendem e perguntar para eles o que eles acham que significa essa palavra. Por exemplo, a palavra habitar, aqui do refrão, né? O que significa habitar? Aí alguns vão falar uma coisa, outros vão falar outra. E a gente pode explicar. Habitar é morar. E a gente pode trocar essa palavrinha lá no hino para que eles entendam. Por exemplo, aqui no refrão. Ensinai-me, ajudai as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele lá morar, né? Então a gente pode tentar encaixar a palavrinha. Às vezes não encaixa, a gente pode mesmo assim cantar sem encaixar, eles vão ver que não vai rimar, daí eles vão voltar para a nova palavra que tiver ali. Mas isso mais para exemplificar, para entender, para que eles entendam o que significa aquela palavra. Outra palavra que tem aqui nesse hino, que é uma palavra difícil, é galardão. O que será que é galardão? Né? Então a gente pode perguntar para eles vão dar as respostas deles, mas galardão é um prêmio, né? É o melhor prêmio que a gente pode ganhar, que a gente pode receber. Então o que significa essa palavra nessa estrofe que tem a palavra galardão? Sou um filho de Deus e galardão terei, se cumpro sua lei aqui, com ele viverei. Então galardão é o nosso prêmio que a gente vai ter, de nós podemos morar com ele, com o Pai Celestial, se as leis de Deus, que nós já vimos, as leis, que são os mandamentos, nós guardarmos os mandamentos. Então é muito importante que a gente explique essas palavras para as crianças, né? Para nós, os adultos, muitas vezes a gente já sabe essas palavras, a gente entende, ou às vezes a gente também não sabe que palavras que é, a gente está tão acostumado a cantar
e não sabe que palavra significa, né? Mas a gente vai lá no dicionário, olha e ensina as crianças também. E então eu quero prestar meu testemunho para vocês, de que eu sei que quando a gente aprende com os hinos, as crianças elas memorizam muito mais rápido. As crianças, nós, e eu testifico para vocês, né? Desde quando eu era lá da primária, todos os hinos que eu sei hoje da primária, que eu tenho memorizado na minha mente, foi quando eu aprendi lá na primária. Nenhum, irmãos, foi um hino novo que eu aprendi. Todos foi quando eu aprendi na primária. E no decorrer da vida, as letras destes hinos, esses ensinamentos, essas doutrinas e esses princípios, eles vêm a calhar em todos os momentos certos da nossa vida. Então eu presto meu testemunho para vocês de que eu sei que os hinos é uma parte muito importante do ensinamento das crianças. Talvez eles vão levar para a vida deles os hinos, né? Talvez as aulas do Vem Segue-me vão ser importantes, mas os hinos eu tenho certeza que eles vão guardar na mente e no coração. Esse é o meu testemunho e o momento que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom. Bom, como nós temos visto até agora, né, eu vou falar para ti, irmã, para ti, irmão, sobre alguma parte importante que o líder de música pode fazer para tornar mais significativo o tempo de cantar. Eu costumo dizer que o líder de música da primária é um professor cantante, porque ele vai ensinar os hinos e as mensagens que os hinos transmitem para as crianças. Mas como nós sabemos, ficar muito tempo, 20 minutos, para prender a atenção das crianças fica um pouco difícil. Então nós precisamos usar alguns auxílios visuais, ou alguma maneira da gente poder chamar a atenção das crianças e ensinar princípios, como foi falado, e doutrinas do que o hino nos ensina. E isso vai ficar para sempre, irmãs e irmãos, na mente das crianças, até quando elas crescerem, porque um estudo mostra que a pessoa aprende muito melhor, não só a criança, com a música, a gente fixa melhor o aprendizado. Então, nós temos assim, uma sugestão no nosso manual geral de 3 hinos por mês, de janeiro a dezembro. Claro que nós não vamos trabalhar todos os 3 hinos, né, no ano, em cada mês, né? Então, mas nós podemos, através assim, da inspiração de cada líder de música, da presidência da primária, da ala de vocês podem escolher quais os hinos vocês vão trabalhar, né? Mas nós temos que chamar a atenção das crianças, fazer com que as crianças se prendam e gostem, né? Oba, vai começar o tempo de cantar. Ai, hoje na primária, qual é o hino e qual a novidade que a irmã ou o irmão vai trazer? O nosso líder de música ou a nossa líder de música na nossa primária. Então, irmãos, como nós vimos, nós temos aqui o ensino do princípio, da doutrina, esclarecer palavras difíceis, né? Então eu vou passar para vocês algumas coisas, né? Para ti, irmã, para ti, irmão, né? Algumas coisas, sugestões que vocês podem fazer para aprender as crianças, para elas fixarem melhor o que vocês querem ensinar no hino. Então, e esses materiais podem ficar o ano inteiro com vocês. Uma das coisas que vocês podem fazer é uma caixa de música, né? Então pega uma caixa de sapato, né? E forre bem bonitinho, coloque, faz bem chamativo aquela caixa. Mas aqui vocês fazem um buraco, tá? Então vocês podem dizer, hoje nós vamos falar do nosso hino, Sou um Filho de Deus, né? E é só antes... Vamos ver qual é o hino que nós vamos estudar hoje. Vocês podem dizer, ou de acordo com a criatividade de vocês. Vamos ver, daí vocês podem dizer quem quer vir aqui pegar, né, para uma dica do hino que nós vamos estudar. Aí a criança vem, mete a mãozinha ali e tira. Pode ler para nós? Aqui, ó. Não cobiçarás
10, já dá para notar que é o quê? Um dos mandamentos. Então, nós vamos estudar, as crianças logo vão saber, guarda os mandamentos, né? Elas vão. E também, eu gostava de fazer assim, ó, irmã e irmão, quando eles iam meter a mão, eu fazia, cuidado! E eles tiravam, né, a mão, porque ficavam meio nervosos lá, com medo. Essa é uma sugestão, tá? Uma caixinha até com papel do presente lá de Natal, que a gente, né, que a gente ganhou, dá pra fazer e pode usar, né? Também tem 2 vezes no ano, nós vamos aprender um hino que se chama Oração de uma Criança. Então, eu pensei que nós podemos fazer o capacete da oração, ó. Então, meu Pai Celeste, e vocês vão colocando, estás mesmo aí? Ouve e aprende da criança, chama uma criança pra frente e diz, ó, quem vai pôr o capacete da oração, mas sem as gravuras. Depois a gente vai falando a letra do hino, uma sugestão, né? Meu Pai Celeste, estás mesmo aí? Ouve e atendes da criança a oração? Alguém me disse que é longe o céu, mas sinto-te perto quando oro a ti. E a gente vai colocando ali uma sugestão. Esse ano 2 vezes nós vamos usar o hino Oração de uma Criança. Então, se eu não me engano, em outubro também, tá? Então, é só uma sugestão, usar o capacete. Eles vão adorar, vocês podem ter certeza, eles vão adorar. Isso, claro, né? A caixa, o capacete da oração vai exigir uma prévia preparação, né? Mas, às vezes, nós não temos esse tempo, né? Porque a gente trabalha, tem filho e casa. Né? Então, nós podemos ter sempre em casa, assim, ó, um sprayzinho e fazer a poção do cantar. Então, a gente pode chegar e dizer para eles assim, pessoal, olha só, hoje nós temos que cantar bem bonito, bem lindo. E eu trouxe uma coisa direto da floresta amazônica, que as fadinhas da floresta amazônica prepararam. E vocês vão colocar um líquido aqui, pode colocar um líquido colorido, né? E daí, vamos ver, diz que quando a gente faz assim, ó, com líquido pra cima, assim, que cai em cima da pessoa, a pessoa canta bem alto e a voz fica bem linda. E vocês fazem, eles amam, eles amam. A gente só faz assim, eles vão ficar um pouquinho molhadinhos, porque põe no spray ali, cai só umas gotinhas. Vamos cantar com a poção do cantar. Essa é uma coisa que a gente pode ter sempre pronto em casa, né? Se não deu tempo de fazer alguma coisa mais elaborada, esse aqui é bem fácil, irmãos e irmãs, né? De poder chamar a atenção das crianças, né? Então, irmãos, não tive tempo, né, irmã? Não tive tempo de preparar. Puxa vida, o que eu vou fazer para chamar a atenção das crianças no hino? Nós podemos usar, passa lá no grupo da primária dos pais e pede para o João e a Maria trazer 2 colheres amanhã na primária. Né? Por favor, manda 2 colheres de sopa. Né? Então, nós podemos ensinar o hino fazendo o ritmo do hino, né? Sou um filho de Deus, por ele estou aqui. Mandou-me a terra, deu-me um lar e pais tão bons pra mim. Então, isso aqui é uma grande ajuda também quando a gente não teve tempo de preparar algo mais elaborado. Nós vamos chamar a atenção das crianças, né? Como nós temos visto, irmã e irmão, nós precisamos ensinar a doutrina, precisamos ensinar o princípio do hino. Sempre o hino tem mais doutrinas do que princípio, né? Às vezes um hino contém 2, 3 doutrinas dentro da letra, né? E outro princípio, fé, arrependimento, né? Mas antes de vocês se prepararem já,
no domingo de tarde ou na segunda, né? Domingo é bom se preparar para o próximo domingo, porque a gente não trabalha, né? Domingo, então vai ter mais tempo, né? Assim espero. Então, primeiro, a gente tem que ter em mente, irmãos, quem nós vamos ensinar. E nós vamos ensinar um filho do nosso Pai Celestial, né? E o que nós vamos ensinar? É sempre pensar, irmã, o que eu vou ensinar? Qual é a doutrina do hino? Eu vou ensinar palavras de sabedoria para as crianças, né? E aí, como eu vou ensinar? Então, eu vou usar didática, dinâmica, como vocês quiserem. É assim que eu vou usar. Mas tudo isso, irmã e irmão, nós precisamos nos preparar espiritualmente para que possamos sentir o Espírito sussurrando aos nossos ouvidos para saber o que nós temos que fazer para as nossas crianças ali, né? Então, eu vou passar para vocês um hino agora desse mês de maio, né? Que é um hino bem conhecido das crianças. Aqui, ó. Sou um filho de Deus, né? Então, o que vocês podem fazer, irmãos? Colocar um cartaz, né, com a letra do hino para ficar mais fácil. Se a gente colocar no notebook a letra do hino e a melodia e a música, o que vai acontecer? Muitos não sabem ler ou não enxergam ali direito, tá? Então, vamos fazer sempre um cartazinho assim para as crianças entenderem a letra, conseguir ler, né? Uma maneira de ensinar o hino Sou um Filho de Deus, uma sugestão, nós podemos fazer, o hino tem 4 estrofes, né? Então nós podemos fazer algumas perguntas para as nossas crianças, né? Referente cada pergunta referente a uma estrofe do hino, né? Então, nós vamos fazer a pergunta e vamos dizer assim: eu vou cantar a primeira estrofe do hino sem aquele ensina-me, ajuda-me. Só até ali eu vou cantar e eu quero que vocês escutem e eu vou fazer umas perguntas. E tá aqui no quadro a pergunta, tá? Aí vocês vão pegar, podem, é uma sugestão, tá, irmãos? E daí vocês pegam e podem fazer assim, ó. São 4 estrofes. No manual das crianças da primária, nós temos 4 estrofes. No manual verde, são só 3 estrofes, tá? Mas não precisa passar as 4 estrofes, de jeito nenhum, não precisa se vocês não se sentirem inspirados, você vai ficar muito cansativo. Pega a primeira e a última, a primeira, segunda e terceira estrofe, a segunda, terceira e a quarta estrofe, tá? Então, o que nós podemos fazer para ensinar a doutrina a doutrina que o hino está nos ensinando aqui, para fixar as crianças. Então, eu posso dizer assim, ó, faz de conta que eu tô na frente da primária e que tua irmã é uma criança da primária, tu irmão, tá bom? Então, né, vou dizer assim, olha, eu vou cantar o hino Sou um Filho de Deus, vocês escutem. E depois eu quero ver o que eu cantar vai estar a resposta dessa pergunta aqui. Eu posso pedir para um valoroso ou um CTR ler. Qual é a pergunta? O que Deus fez para mim? Então eu vou cantar. Quem souber, levanta a mão, mas não fala. Depois que eu terminar de cantar, então vão dar a resposta, tá bom? Se quer ficar com a mão erguida, pode, tá? Então, sou um filho de Deus, por Ele estou aqui. Mandou-me à terra, deu-me um lar e pais tão bons pra mim. O que Deus fez pra mim
Vocês acharam a resposta, pessoal? Vocês podem jogar a resposta. Ó, tu tá com a mão, a Maria levantou a mão. Então, o que? Ai, ele me mandou a terra. Daí, se ele acertou, ó, vocês pegam e colocam ali a terra, né? E o que mais que ele deu para vocês? Pais tão bons para mim. Eles vão dizer, né, irmã? Né? Então, vocês viram aqui, ó, acertou. Vou cantar outra estrofe e vocês veem se conseguem saber a resposta. Sou um filho de Deus, não me desampareis, e hoje mesmo comecai a ensinar-me as leis. Qual é a pergunta dessa estrofe? Vocês podem jogar assim. Ah, o que preciso fazer? Um vai lá dizer. E o que a gente precisa fazer? Começar hoje, agora, né? A aprender as leis do Senhor. Então, vocês desviram que, que mais? Aprender, ó, ensinar-me as leis. Olha aqui, ó, uma missionária aqui com o livro de Mórmon, ensinando o evangelho. Muito bem, pessoal, sempre elogiem as crianças, né? Sempre frisem o que elas chegaram, a capacidade delas, né? De responder. E se vocês fazem isso, elas vão ficar ligadas ali, né? Olha só, vocês já estão ensinando aqui, ó, né? O hino, ensinando a cantar e ensinando o quê? Uma doutrina que nós viemos lá do Pai Celestial, né? Que recebemos um lar aqui, né? Que nós temos que aprender as leis e agora. Essa é a doutrina, não deixar para depois, nós temos que fazer agora. O outro é a terceira estrofe. Sou um filho de Deus e galardão terei, se cumpro sua lei aqui, com ele viverei. Vocês cantam e eles então, a terceira estrofe, quem pode ler para nós? Daí um lá levanta. Como serei salvo e qual será a bênção? Como que eu serei salvo? Uma das coisas que eu posso fazer para ser salvo, eu acho que os valorosos, os CTRs já fizeram isso. Olha aqui, ó. O que vocês acham? O batismo é uma maneira, uma porta para a gente começar a ser salvo? Claro que é. E eles vão responder, né? Então, e a bênção que eu vou receber é que eu vou poder viver com Jesus Cristo. Então, vocês estão ensinando o princípio de fé, porque eles vão poder viver com Jesus Cristo, eu tenho fé que eu vou poder viver com Jesus Cristo, a doutrina que eu sou um filho de Deus. Então, olha quanta coisa pode ser ensinado, irmãos, né? Irmã e irmão, né? E a quarta estrofe, que não tem no Inário Verde, é: sou um filho de Deus e o Pai me prometeu a glória celestial no céu, se aqui eu for fiel. Né? Então, sou um filho de Deus, vocês cantando. E o Pai me prometeu a glória celestial no céu, se aqui eu for fiel. Então, o que o Pai Celestial me prometeu? Hein, pessoal? O que o Pai Celestial me prometeu? Ele me prometeu. Aí eles vão dizer, glória celestial. Isso, a glória celestial, ó, não é estrela, não é lua, é a glória celestial. Ele prometeu se a gente for fiel. E como é que a gente pode ser fiel, pessoal? Nós podemos ser fiel fazendo um monte de coisas corretas, indo ao templo, trazendo paz para nossa família, estudando as escrituras, ouvindo a palavra dos nossos profetas, né? Então, isso o Pai Celestial nos prometeu que nós vamos herdar agora a glória celestial.
Aí, pessoal, os CTRs, o CTR não, os raios de sol, eles estão meio ali, porque eles não sabem ler, né, ainda, né, eles estão meio por fora. Então, vocês dizem, agora nós vamos cantar o refrão, ensina-me, ajuda-me, né? Então, é assim, ó, vocês vão fazer assim, ó, vocês podem dizer para eles assim, ó, eu vou cantar o refrão e vocês, então, vão fazer os gestos junto comigo. Então, é assim, ó. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Aí os CTR, os raios de sol e os valorosos também vão fazer, né? Irmãos, essa parte de ensinar os filhos do Pai Celestial através da música é um privilégio para nós como líderes de música, né, da primária. É um privilégio poder ensinar cantando as crianças, né? Isso vai ficar para sempre na vida delas, né? Então, que nós possamos ter o desejo de servir e pedir a ajuda, ter o nosso coração quebrantado, de saber o nosso espírito contrito, que nós dependemos da orientação do Senhor para sermos inspirados a trabalhar a música com as nossas crianças na primária, né? Uma coisa para fixar elas assim, ó, o hino Ser Fiel, né? Aquele hino assim, ó, comprei uma sacolinha de papel, um envelopinho de papel, né, na casa de papel, que vende embalagem, e imprimi da internet uma gravurinha do presidente Nelson, né, então o hino lá, vocês podem botar assim, e daí vamos cantar, pessoal. Se queres merecer o céu, falou o profeta, ser fiel, no agir, no falar. Então, vocês podem, eles vão amar, né? Ser fiel, seguindo a Jesus, né? Então, são coisas simples, um papel, irmãos, né? Impresso, pode imprimir, colorir. Eu não tinha impressora colorida, então eu mesmo colori ali um pouco, botei o olho azul do profeta, né? Então, eu mesmo, coisas simples que podem fixar na mente das crianças, né? Eu sei, irmão, que o Pai Celestial espera muito de cada um de nós, né? Eu sei que esses hinos que nós trabalhamos todo domingo com as crianças é uma maneira de servir. E o Senhor disse, quando fazeis a um desses meus pequeninos, a mim fazeis, né? Eu sei que o Pai Celestial e Jesus Cristo se alegram com o nosso serviço na primária. Eu amo trabalhar na primária, eu amo. E eu sempre digo nas minhas orações, ai, Pai Celestial, me deixa mais um pouco na primária, porque eu amo mesmo trabalhar. Eu sinto prazer, né? E que nós possamos desenvolver esse amor pela primária. E eu compartilho com vocês o meu testemunho e algumas das dinâmicas em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora que você já chegou ao final do treinamento, temos algumas orientações importantes. Em relação à pastinha, todo líder de música pode e deve montar uma pastinha com os hinos que mais usam, conforme for usando. Até mesmo, por exemplo, Sou um Filho de Deus é um hino que é muito usado durante o ano, é usado mais do que uma vez. Então já pode deixar pronto e numa oportunidade uma ocasião que for utilizar, já está pronto. Outra coisa importante é em relação ao orçamento. O líder de música da primária ele deve combinar com a presidente com antecedência
os valores que ele vai precisar para montagem de pastinha, para impressão de materiais, para tudo que for necessário em relação à música. Só lembrem de combinar com a presidente a respeito dos hinos, para que esses hinos sejam combinados com antecedência para serem usados também na sacramental especial da primária. E em relação a músicas que são de fora da igreja, sempre deve ser combinado com o bispo antes também para saber se pode ser usado na primária. Muito obrigada por terem assistido o treinamento até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar através do WhatsApp ou nas aulas quando nós estivermos visitando. Até mais!